Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei em Israel. Capítulo 17. É melhor um bocado seco e com ele a tranquilidade, do que a casa cheia de iguarias e com desavença. O servo prudente dominará sobre o filho que faz envergonhar e repartirá a herança entre os irmãos. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor é quem prova os corações. O que pratica o mal atenta para o lábio iníquo. O mentiroso inclina os ouvidos à língua mentirosa. O que escarnece do pobre insulta ao seu Criador. O que se alegra da desgraça não ficará impune. A coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Não convém ao tolo a fala eloquente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Pedra preciosa é o suborno aos olhos dos que o recebem. Onde quer que vá, achará quem o pague. Aquele que encobre a transgressão promove a amizade, mas o que espalha separa os maiores amigos. A repreensão aberta penetra mais profundamente no prudente do que 100 açoites no tolo. Na verdade, o rebelde não busca senão o mal. Afinal, um mensageiro cruel será enviado contra ele. Melhor é encontrar-se com a ursa que teve os filhos roubados do que com o louco na sua insensatez. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Como o soltar das águas de um dique é o início da contenda, assim, antes que sejas envolvido, afasta-te da questão. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro, são abomináveis ao Senhor. De que serviria o dinheiro na mão do tolo para comprar sabedoria, visto que não tem entendimento? Em todo o tempo, ama o amigo, e na hora da angústia, nasce o irmão. O homem falto de entendimento compromete-se, ficando por fiador na presença do seu companheiro. O que ama a transgressão, ama a contenda. O que exalta a sua porta, busca a ruína. O perverso de coração jamais achará o bem, e o que tem a língua dobre, vem a cair no mal. O que gera um tolo, para a sua tristeza o faz o pai do insensato, não tem a alegria. O coração alegre é como o bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. O ímpio recebe suborno secretamente, para perverter o caminho da justiça. No rosto do entendido se vê a sabedoria, porém os olhos do tolo vagueiam pelas extremidades da terra.
O filho insensato é tristeza para seu pai e amargura para aquela que a deu à luz. Não é bom castigar o inocente, nem ferir os que fazem o que é certo. O que possui o conhecimento guarda as suas palavras, e o homem de entendimento é de precioso espírito. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que fecha a boca é tido por entendido. Capítulo 18. Busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola. Ele se insurge contra toda a sabedoria, ele se afasta. O tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrada o seu coração. Vindo o ímpio, vem também o desprezo, e com a ignomínia a vergonha. As águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Não é bom favorecer o ímpio, e com isso fazer o justo perder a questão. Os lábios do tolo entram na contenda, e a sua boca chama por açoites. A boca do tolo é a sua própria destruição. Os seus lábios, um laço para a sua alma. As palavras do mexeriqueiro são como doces bocados. Elas descem ao íntimo do ventre. O que negligente é negligente na sua obra, é também irmão do desperdiçado. Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Os bens do rico são a sua cidade forte, e como uma muralha na sua imaginação. O coração do homem se exalta antes de ser abatido, e diante da honra vai a humildade. O que responde antes de ouvir, comete loucura, que é para ver vergonha sua. O ânimo do homem o sustentará na sua enfermidade, mas o deprimido, quem o levantará? O coração do entendido adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios busca a sabedoria. Com presentes, o homem alarga o seu caminho e o leva diante dos grandes. O que defende a sua própria causa, a princípio parece justo, porém vem o seu próximo e o derruba. A sorte faz cessar as disputas e decide entre os poderosos. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como os portais de um palácio. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. O pobre fala com humildade, mas o rico responde com dureza. O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Capítulo 19. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o perverso de lábios e tolo.
Assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com os seus pés. A falta de juízo do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor. As riquezas conquistam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. A falsa testemunha não ficará impune, e o que respira mentiras não escapará. Muitos se deixam acomodar pelos favores do príncipe, e cada um é amigo daquele que dá presentes. Todos os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com palavras que não servem de nada. O que adquire entendimento ama a sua vida. O que cultiva a inteligência achará o bem. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras morrerá. Ao tolo não fica bem desfrutar do luxo, quanto menos ao servo dominar sobre os príncipes. A prudência do homem o faz conter sua ira, e é glória sua ignorar as ofensas. Como o rugido do leão jovem é a indignação do rei, mas como o orvalho sobre a relva é a sua benevolência. O filho insensato é uma desgraça para o pai, e um gotejar contínuo as briguinhas da mulher. A casa e os bens são herança dos pais, porém do Senhor vem a esposa prudente. A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma enganadora padecerá fome. O que guardar o mandamento, guardará a sua alma, porém o que desprezar os seus caminhos, morrerá. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre. Ele lhe pagará o seu benefício. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não deixes que a tua ira se exceda a ponto de o matá-lo. O homem de gênio difícil deve sofrer o dano, porque se tu o defenderes, ainda terás de tomar e tornar a fazê-lo. Ouve o conselho, recebe a correção, para que no fim seja sábio. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. O que o homem mais deseja é o que lhe faz bem, porém é melhor ser pobre do que mentiroso. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e não visitará mal nenhum. O preguiçoso esconde a sua mão no peito. Não tem disposição nem de levá-la à sua boca. Açoite o escarnecedor, e o simples ficará avisado. Repreende ao entendido, e aprenderá conhecimento. O que aflige a seu pai, ou manda embora a sua mãe, é filho que traz vergonha e desonra. Filho meu, ouvindo a instrução, cessa de te desviar das palavras do conhecimento. A testemunha de Belial escarnece do juízo, e a boca dos ímpios engole a iniquidade. Preparados estão os juízos para os escarnecedores, e os açoites para as costas dos tolos. Capítulo 20. O vinho é escarnecedor, a bebida forte alvoroçadora.
Todo aquele que neles errar, nunca será sábio. Como o rugido do leão é a raiva do rei. Aquele que o provoca, peca contra a sua própria alma. Honroso é para o homem desviar-se da contenda, mas todo tolo é intrometido. O preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega, mas nada receberá. Como as águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o trará para fora. A multidão dos homens apregoa a sua beneficência, porém o homem fiel, quem o achará? O justo anda na sua sinceridade. Felizes serão os seus filhos depois dele. Assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. Quem poderá dizer: purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Dois pesos diferentes e duas espécies de medida são abominação ao Senhor, tanto um como o outro. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra é pura e reta. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez a ambos. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os teus olhos e te fartarás de pão. Nada vale, dirá o comprador, mas, indo-se, então se gabará. Há outro e ouro em abundância, de rubis, mas os lábios do conhecimento são joia preciosa. Ficando alguém por fiador de um estranho, se tome-lhe a roupa, e também daquele que dá penhor à mulher prostituta. Saboroso é ao homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de areia. Cada pensamento se confirma com conselho, e com bons conselhos se faz a guerra. O que anda tagarelando revela o segredo. Não te intrometas com o que lisonjeia com os seus lábios. O que amaldiçoa seu pai ou sua mãe, apagar-se-á a sua lâmpada em negras trevas. A herança que no princípio é adquirida às pressas, no fim não será abençoada. Não digas: vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor, e Ele te livrará. Pesos adulterados são abomináveis ao Senhor. Balança enganosa não é boa. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, entenderá o homem o seu caminho? Laço é para o homem fazer votos precipitadamente e só refletir depois de feitos os votos. O rei sábio dispersa os ímpios e faz passar sobre eles a roda. A alma do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior até o mais profundo do ventre. Benignidade e verdade preservam o rei, e com benignidade se sustém ele o seu trono. A glória do jovem é a sua força, e a beleza dos velhos são os cabelos brancos. Os vergões dos açoites são a purificação dos maus, como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. Capítulo 21. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer.
Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor pondera os corações. Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer dízimo. Os olhos altivos, o coração orgulhoso e a lavoura dos ímpios é pecado. Os pensamentos do diligente tendem só para a abundância, porém os de todo apressado tão somente para a pobreza. Trabalhar com língua falsa para juntar dinheiro é vaidade, que conduz aqueles que buscam a morte. Trabalhar com língua falsa para juntar riqueza é vaidade, que conduz aqueles que buscam a morte. As rapinas dos ímpios o destruirão, porquanto se recusam a fazer justiça. O caminho do homem é todo perverso e estranho, porém a obra do homem puro é reta. É melhor morar numa meia água do que numa mansão e ter como companheira uma mulher briguenta. A alma do ímpio deseja o mal, o seu próximo não agrada aos seus olhos. Quando o escarnecedor é castigado, o inexperiente torna-se sábio, e o sábio, quando é instruído, aumenta o seu conhecimento. O justo considera com prudência a casa do ímpio, mas Deus destrói os ímpios por causa dos seus males. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, ele mesmo também chamará e clamará e não será ouvido. O presente dado em segredo aplaca a ira, e a dádiva no colo põe fim à maior indignação. O fazer justiça é alegria para o justo, mas destruição para os que praticam a iniquidade. O homem que anda desviando do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Necessidade padecerá o que ama a folia. O que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. O resgate do justo é o ímpio, e do reto é o iníquo. É melhor morar numa terra deserta do que com a mulher rinchosa e irritadiça. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem sensato os esgota. O que segue a justiça e a beneficência achará a vida, a justiça e a honra. O sábio escala a cidade do poderoso e derruba a força da sua confiança. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua vida das angústias. O soberbo e o presumido, zombador é o seu nome. Trata com indignação e soberba. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam trabalhar. O cobiçoso cobiça o dia todo, mas o justo dá e nada retém. A oferta dos ímpios já é abominação, quanto mais oferecer o com má intenção. A falsa testemunha morrerá, porém o homem que dá ouvidos falará sempre. O homem ímpio endurece o seu rosto, mas o justo considera o seu caminho. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória.